Bom dia, amados irmãos e amadas irmãs em Cristo Jesus. Que nesse dia 27 de setembro, assim que vocês se abrirem os olhos, não esqueçam de invocar o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, quanto mais invocarmos, mais estamos sendo transferidos aqui da terra, ou seja, mudado de plano daqui da terra para as regiões celestiais. Portanto, amados e amadas irmãs, em Cristo Jesus, invoque, dependa desse nome, porque é só através desse nome que está acima de todo nome é que eu e vocês, com certeza, se perseverarmos invocando, nós vamos chegar ao reino de Deus. Louvado seja Deus, ao reino dos céus. Por isso, amados e amadas irmãs, não percam tempo. Continue invocando o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus! E aí, com certeza, nós estamos trazendo, principalmente para nós, salvação completa dentro do nosso ser. E depois que nós invocarmos, se esvaziarmos, tivermos com certeza ardendo dentro do Espírito, queimando essa tocha, esse fogo, aí sim, nós podemos abrir a nossa Bíblia para que Deus possa falar para mim e vocês a sua necessidade. Louvado seja Deus, que hoje Ele está revelando para nós e nós estamos vivenciando o livro de Apocalipse. Louvado seja Deus. E hoje Ele pede para mim e vocês ali, Isaías 51 ao 53. Efésios 5, 3 ao 33. Salmo 69, 19 ao 36. E Provérbios 24, 7. Leiam com calma, dependendo do Espírito, porque só é através do Espírito que eu e vocês temos as revelações da palavra profética. E aqui em Isaías, a leitura de hoje está maravilhosa. Aqui em Isaías 53, aqui demonstra como foi o viver de Cristo aqui na terra. Ele diz assim uma pergunta no início. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Ó Senhor Jesus. Por isso, amados, só nessa pergunta aqui, dá para eu e vocês ponderar, ou seja, considerar o que realmente o nosso Senhor tem falado ao nosso coração. E o 53, 11, ele diz assim, Ele, nosso Senhor, verá o fruto do seu penoso trabalho, de sua alma, e ficará satisfeito, o meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levaram sobre si. Portanto, o nosso Senhor, amados e amadas irmãs, passou por coisas muito terríveis, até a morte, mas ele nunca deixou de nos amar. Lembre-se bem disso. Louvado-se a Deus. E aqui em Efésios também, para continuar um pouquinho, aqui em Efésios, o capítulo 5, versículo, me fala no versículo aqui, do 5 ao 3, né? 3:33, ele diz assim, muitos versículos maravilhosos. Claro, nós já lemos. Ó Senhor Jesus, ele diz, a dona advertência a mim e vocês, ele diz, e não sejais cúmplices, falando sobre as trevas, né? Sejais cúmplices das obras, o quê? Frutíferas. E não sejais cúmplices das obras, aliás, não sejais cúmplices das obras infrutíferas, das trevas. Antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem oculto é só referir vergonha. Mas toda aqui, a advertência, mas todas as coisas, quando reprovada pela luz, se torna manifesta. Porque tudo que se manifesta é luz. Nos adverte mais ainda. Pelo que diz, desperta, ouçam bem que Deus está dizendo aqui no versículo 14. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Portanto, amados e amadas irmãs,
Se vocês estiverem dormindo espiritualmente, aqui está falando, desperta. Aí você diz, pode pensar, despertar como? Se abrindo para Deus. Se abra. Comece a invocar o nome do Senhor, e com certeza Deus vai dar a vitória. Ó Senhor Jesus. E ele, no 18, diz assim: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. É isso que Deus quer de mim, todos vocês, que nós estejamos sempre cheios do Espírito. Louvado seja Deus. E depois que nós lemos aqui a Bíblia, né? Com certeza Deus tem mostrado no nosso coração. Também tem umas pepitas aqui do Alimento Diário, volume 6, cuja série é A Igreja, coluna e base da verdade. E o título geral é A Era dos Sete Espíritos, escrito pelo nosso querido Pedro Dong, um irmão que Deus realmente está usando bastante para nos ajudar a reinar. Amém? Louvado seja Deus. E o título da semana é Relâmpagos, Vozes e Trovões. Louvado seja Deus. Hoje, segunda-feira, leitura bíblica, já lemos esses versículos aqui, esse capítulo, mas é bom reler novamente. Amém? Louvado seja Deus. Lê o coração, eu vou ler, que é para os irmãos se encorajar também a lerem novamente. Apocalipse 1, 12 até o 13, parte A. Ele diz: voltei-me para ver quem falava comigo. E voltando, vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos 7 candeeiros, um semelhante a filho do homem. Graças a Deus, porque João, ele não escutou, ele ouviu. Ele ouviu, não escutou. Voltei-me, ele ouviu e voltou para quem estava falando com ele. E ele viu também 7 candeeiros de ouro. Ó Senhor Jesus. E no meio desse candeeiro, gente, que é as igrejas, o Senhor está falando para cada um de nós, um semelhante ao Filho do Homem. E aqui vai falar justamente o momento da aurora, o ministério de João. Bem explicadinho, é um pouco grandinho, mas é bem explicadinho. Tem só aquelas pepitas. Eu vou começar por essa daqui, que diz assim: oh, graças a Deus pela revelação do fim dos tempos. Graças a Deus. Ele nos tem, preparado por intermédio do ministério do apóstolo João para a conclusão da sua economia neotestamentária. É evidente a atitude de atuação desse ministério com as revelações de Apocalipse. Precisamente quanto nos preparamos para a vinda do Senhor. Portanto, aqui ele já diz, já como nós precisamos estar sendo preparados para a vinda do Senhor. Creiam nisso, amados e amadas irmãs. Eu vou descer um pouquinho aqui no texto, diz assim: as igrejas têm sido alertadas para se preparar. É verdade. Podemos comparar a profecia do momento da aurora com 3 fases da aurora. Pedro já explicou, né? Física, astrônoma e náutica e civil. Quando aplicamos essas informações técnicas à nossa esfera espiritual, percebemos que a primeira fase é o momento em que Deus revela antecipadamente a seus profetas o que está para fazer, e eles nos revelou que a aurora para nós já começou, em razão pela qual temos presenciado tantos milagres. É verdade. Salmo 110, por exemplo, descreve a igreja dos vencedores, o filho varão que emerge da aurora para lutar contra os inimigos e estabelecer o reino de Deus na terra. Ou seja, amados, eu e vocês já fomos convocados pelo nosso Deus. Ele está convocando, já fomos convocados nesse exército de Deus para nós lutarmos, para o reino de Deus ser estabelecido aqui na terra. Aí ele diz: por isso hoje devemos atender generosamente a convocação para a batalha de Deus. Amados, isso é uma honra, é um privilégio, eu e vocês fazer parte do exército de Deus. Ouçam bem, é do exército de Deus. Por isso que nós precisamos estar atentos, alertos, e dizendo sim e amém à sua palavra. Ele diz assim: o momento da aurora é também a era do Apocalipse. Deus tem muitos filhos que foram salvos pela redenção de Cristo, genuinamente regenerados pelo Espírito.
mas, infelizmente, ele não pode contar com todos. Por que isso aqui? Porque muitos no meio de nós ainda estão vivendo muito para si. Não está muito preocupado com a vinda do Senhor. Nós sabemos disso. Vocês mesmos sabem disso. Muitos de nós ainda vivem ainda muito para si. Não está muito preocupado com a volta do Senhor. Mas Deus é tão misericordioso conosco que ainda dá a oportunidade de eu e vocês se arrependerem e se conectarem a Ele mesmo. Deus pode, gente, contar com aqueles que foram despertados. E, tá vendo? Foram despertados. E mudaram de estado de passividade para um estado de vigilância e sobriedade. Portanto, aquilo já diz tudo. Nós, se tivermos, qualquer um de nós que tivermos sendo esses passivos, sem querer cooperar com o Senhor na passividade, amados, vamos despertar. Nós precisamos ser esses e essa que está à frente da batalha. Louvado seja Deus. E ele encoraja a dizer, vivendo tempos de dificuldades, todavia devemos lembrar que somos a igreja em Filadélfia. Amém. Sabemos que esta igreja tem pouca força, mas o Espírito que atua em nós é aquele que tem a chave de Davi, a chave que abre ninguém fechará. Está lá em Apocalipse, né? 3, do capítulo 3, do 7 ao 8. Nós somos esse pequenino rebanho, gente, que fala sobre, lá em Lucas 12, né? Mas sendo esse pequenino rebanho, mas foi esse que Deus, com certeza, escolheu para derrotar o seu inimigo, que é nosso inimigo. Ele diz aqui que tem a chave ninguém, a chave de Davi, a chave que abre ninguém fechará. Tá vendo? Louvado seja Deus. Aí ele diz assim, depois de 20 séculos trabalhando na igreja, ao consolidar a igreja em Filadélfia, o Espírito restaurou a unidade da liderança das igrejas e a empatia entre os irmãos, o que proporciona a era do Apocalipse. Louvado a Deus. Portanto, amados e amadas irmãs, foram 20 séculos. Deus é maravilhoso demais. 20 séculos trabalhando na igreja. Para quê? Para consolidar, ou seja, unir os irmãos em Cristo Jesus, para que possamos ser um em todo o universo. Amém? Louvado seja Deus. Aí no fim, ele diz assim, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, falando sobre aqui, no 7, no parágrafo 7, tem uma coisa interessante, diz assim, porque vivemos na era da atuação do sete espírito. Esse termo indica o movimento do espírito com a força total em sua plenitude. Por isso, amados e amadas irmãs, lembre-se, hoje o Espírito Santo, ele está no movimento com a força total em sua plenitude, ou seja, completo. Nosso Deus hoje, ele está agindo completamente em todas as igrejas. Por isso que nós precisamos estar sempre conectado ao Espírito. É que ele dá exemplo, né, de Senhor de Deus, no livro de Apocalipse, falando sobre as visões. A primeira visão leva ao capítulo 1 ao 3. A segunda visão leva ao capítulo 4 ao 16. A terceira visão, 17 ao 20. Isso aqui é demais. E a quarta visão, ao do 21 ao 22. Portanto, amados, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que eu e vocês possamos estar atento ao seu falar. Ó Senhor Jesus. E também o Senhor possa, a cada momento, ganhar o nosso coração. E lembre-se, se eu e vocês fomos convocados para o exército de Deus, o que devemos fazer, gente? Simples. É dizer sim e amém. Ou, eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Amém? Louvado seja Deus. E é possível, porque nós já temos o Espírito e está completinho dentro de mim e de vocês. Amém? Louvado seja Deus. E lembre-se, se ganharem algo da palavra, passem uns para os outros. Encoraja. Alguém está precisando do seu encorajamento, da sua frase que você ganhou no alimento diário. Amém?
Louvado seja Deus. Sim,